Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero ler Eclesiastes 11:9. Fala assim, ó. Alegrem-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Durante o dia hoje, eu fiquei pensando muito no que eu poderia refletir e falar mais desse versículo, mas aí agora, no final do dia, arrumando para vir pro culto, acabei percebendo que isso vem como uma flecha para nós jovens. Não tem como você falar nada. E isso aqui, principalmente hoje, vale muito. Vem como uma flecha para nós jovens no nosso coração e não precisa nem falar nada, porque isso já fala muita coisa, amém? Alice vai falar um versículo. Fala com o papai, vem cá. Papai te ajuda a falar. Fala que nós ensaiamos em casa, velho. Fala. Ficou com vergonha. A outra Alice vai falar? Ou não? Então tá. Paz. Tô morrendo de vergonha para começar. E eu vou ler Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perde suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Vamos pensar. Você come algo que está muito salgado e vai dormir. No dia seguinte, você acorda com sede. E aí você bebe um copo de água e não resolve. Depois bebe outro e continua com sede. É assim que Deus quer que nós sejamos. Ele quer que nossas vidas deem sede às pessoas. Sede de ter o que temos, sede de Deus. Nós, como jovens, devemos ter uma vida que dê sede de Deus para as pessoas. Agora eu vou chamar nossa pregadora da noite, vem cá, Laurinha. Antes de eu passar para ela, eu gostaria que os irmãos estendessem a mão aqui, para a gente orar pela vida dela, para ela poder pregar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Pai, a tua filha amada, Jesus. Senhor, abençoa ela, Senhor, dá sabedoria para ela falar, Pai, da tua palavra, Jesus. Usa ela realmente, Pai, como instrumento, como vaso nas tuas mãos, Senhor. Senhor, ajuda ela, Espírito Santo, a falar tudo que o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Ajuda ela a falar da melhor maneira possível. Tira, Senhor, todo medo, tudo que esteja afligindo o coração dela nesse momento, Pai. E que ela venha ser usada, Pai, pelas tuas mãos, Senhor, para trazer uma palavra abençoada para nós, Senhor, e que nós venhamos sair mais cheios e mais edificados, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 17, 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em voz alta. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro?
e disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Pode se sentar? Muitas das vezes a gente vem na igreja ou ora para Deus apenas para pedir coisas e pedir. Mas quando que a gente vai orar ou a gente vem na igreja para agradecer a Deus? Será que a gente agradece todos os dias por estarmos vivos ou pela nossa casa, nossa família, pelas pessoas que nos fazem bem, pelo nosso serviço, nossa escola, por ter um emprego? Às vezes a gente não percebe que tem pessoas que não têm nenhum dos dois. Então por que a gente está reclamando? Em Lucas, diz que 10 homens leprosos foram curados. E apenas um, que era samaritano, voltou para agradecer. Eu não sei dizer se os outros jovens também eram, mas esse um que voltou era samaritano. Judeus não falavam com samaritano e vice-versa. Você e esses 9 homens, que ao serem curados nem se importaram com quem curou, com quem os curaram? Ou você é esse único homem samaritano que voltou para agradecer, um judeu? Se você tivesse com uma doença terminal, que já estivesse muito evoluída e fosse curado por Jesus, você teria agradecido? Quando você parou de beber, você agradeceu? Quando você parou de fumar, você agradeceu? Quando você acabou com o vício das drogas, você agradeceu? E não é só esse exemplo dos leprosos que existe na Bíblia. Também em Êxodo 15, 22, é quando o povo de Israel saiu do Egito. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias e 3 dias sem encontrar água. Versículo 23. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Aqui diz que o povo de Israel só reclamou porque não tinha água para beber. Mas aqui não está dizendo que eles agradeceram depois disso a Deus pela água. E além disso não ter sido tudo, eles ainda continuaram reclamando sobre o alimento, o que eles iam comer. Então, em Êxodo 16, 1, vai começar a história do maná e codornas. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas:
Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu as suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel. Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes: Ao entardecer vocês terão carne para comer e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E essas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros, para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade dirigiram a Moisés e os informaram a este respeito. Moisés lhe disse: Foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado, consagrado para o Senhor. Portanto, assem e cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, pela manhã. A comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: Comam o alimento hoje, pois é sábado do Senhor. Haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento. Mas 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-los no 7º dia, mas não encontraram. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhe dá uma porção dobrada de alimento suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Aqui, além de eles reclamarem que não tinha comida, Deus mandou a comida. E eles não obedeceram a Deus. Deus falou: não guardem comida para o dia seguinte, e teve uns que guardaram. Mas a comida tinha mau cheiro e vermes. E no 7º dia, eles também, de certa forma, desobedeceram, porque algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não encontraram, porque Deus já tinha dito que não ia ter maná para recolher no sábado, porque era dia de descanso do Senhor. E agora vem o exemplo que a gente deve seguir, que é Davi, em 2 Samuel 7:18.
Aqui é uma oração de gratidão de Davi, porque Deus, o Senhor, tinha dado um trono duradouro para a descendência de Davi. 2 Samuel 7,18. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxestes até aqui? E agora, soberano Senhor, como se a isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho de teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. Agora, ó Senhor Deus, sou teu servo, faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te essa oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Aqui, Deus tinha prometido para Davi algumas coisas sobre a família e a dinastia dele, do trono. E Davi ora a Deus, entra no santuário e ora agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tinha feito. Na vida, a gente tem que agradecer. A gente tem que, principal, a Deus por tudo. E não adianta a gente falar que não temos assunto. Você está aqui hoje me ouvindo falar demais, mas me ouvindo é um motivo para você agradecer. Porque não é umas palavras minhas, é a palavra de Deus que eu estou transmitindo. E a gente também tem que agradecer a nossa família, nossos amigos e todos que nos ajudam. A sua casa, sua moradia, né? Seu alimento, é tudo que Deus está dando pra gente. Então a gente tem que agradecer a Ele por essa grande oportunidade de termos uma vida estruturada. A gente tem sido o exemplo de adorador que agradece e se humilha perante Deus? Ou a gente tem sido o exemplo de adorador que não liga para os outros e é orgulhoso? Aqui existem vários versículos da Bíblia dizendo sobre gratidão. Em Salmo 71, está dizendo: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Romanos 1, 21, está escrito: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A gente sabe que Deus é o primeiro de nossas vidas, mas muitas das vezes a gente coloca as coisas desnecessárias na frente dele. Um exemplo, jogar um jogo no celular. Você não vai trocar ler a Bíblia por jogar um jogo do celular. Jogar um jogo não vai ajudar em nada em sua relação como humano e Deus. Ficar na televisão por um dia inteiro também não vai te ajudar em nada. Em 1 Tessalonicenses 5,18,
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gente, mesmo que estejamos sofrendo na escola, no serviço, no nosso dia a dia, a gente tem que dar graças a Deus. Tem gente que fala, nossa, mas eu não ganhei naquele jogo. Deus poderia estar te prevenindo de alguma coisa. Por exemplo, na loteria. Eu não sei se tem gente aqui que joga, mas vai que alguém. Às vezes você não ganha. Mas Deus pode estar te ajudando. Porque se você ganhasse, o dinheiro subiria a sua cabeça. E você não ia mais se importar com Deus, não ia se importar com a sua palavra, não ia importar com as orações. Você ia parar de acreditar em Deus, porque você ia se adorar, como se você tivesse tudo. Em 1 Crônicas 16:34, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A gente tem que dar graças porque Deus, Ele nos ama desde que a gente nasceu e até depois da morte. Ele vai continuar nos amando. Se a gente se perder no caminho, a gente cair, a gente não continuar seguindo, a gente esquecer de Deus, Ele vai continuar nos amando. E Ele vai tentar conquistar a gente de novo. E Deus, Ele não se alegra de um coração ingrato, que reclama e acha defeito. Pode ter gente que fique criticando algumas pessoas da igreja e falando coisas que não tem nada a ver. Mas a gente tem que agradecer ao invés de criticar. Eles podem, o grupo de louvor, por exemplo, eles estão adorando a Deus e dando a oportunidade pra gente louvar com eles também. Então, por que a gente teria do que reclamar com eles? Eles estão adorando a Deus. Eles nem estão aqui para fazer com que a gente... Eles não estão aqui para mostrar pra gente o que é adorar. Eles estão aqui para adorar a Deus. E às vezes a gente não pensa, a gente só critica. Às vezes a gente fica reparando em coisas que não tem nada a ver com o culto. A gente começa, nossa, a roupa do fulano de tal não tá combinando com a camisa dele, não tá combinando com o tênis. A gente não veio na igreja para ficar reparando nisso. A gente veio aqui para adorar a Deus. Um exemplo do dia a dia que a gente muitas vezes só reclama. Alguém passou na FACESM e não passou na Unifei, as faculdades, né? Ele não passou em uma e quer entrar na outra. E a gente vai reclamar pra Deus que a gente não entrou naquela, mas quer entrar na outra, porque a outra tem aquilo, e a outra não tem. E a gente tem que agradecer que a gente entrou pelo menos uma, porque tem gente que não teve a oportunidade de entrar em nenhuma das duas. Teve gente que não pôde nem fazer o teste, que não passou da primeira parte do negócio, e a gente tá reclamando que a gente passou de todas. E como que a gente pode mostrar para Deus que a gente é grato? A gente pode mostrar a Deus fazendo ao contrário do que o povo de Israel fez. Eles desobedeceram a Deus, que nem muitos casos da Bíblia, e a gente tem que obedecer. Eu tenho certeza que Deus deve se alegrar de quem obedece a Ele e não faz ao contrário do que Ele pede. A gente também orando, pedindo perdão por não ter orado frequentemente, não ter lido a palavra de Deus. Muitas coisas que a gente ora, Deus vai perdoar a gente. E também a gente tem que dar graças por tudo, literalmente por tudo. Porque foi por Jesus que a gente está aqui hoje. Que a gente está respirando o ar que a gente respira, que a gente está trabalhando. E a gente tem que ser grato. Calma aí. A gente tem que agradecer não só a Deus, como agradecer aos obreiros, aos pastores e ajudantes, diáconos, os que ficam na portaria até, porque eles estão aqui para assim como nós, adorar a Deus.
o pastor, por exemplo, se o pastor vem pregar aqui na frente, ele tá vindo porque Deus tem uma palavra que colocou no coração dele pra vir falar pra gente. Então por que a gente tá criticando ele, sendo que foi Deus que mandou a palavra que ele tá pregando? A gente às vezes só reclama. E eu não tô falando que só vocês podem fazer isso, porque eu também, na maioria das vezes, eu só reclamo também. Mas a gente tem que agradecer a eles e não reclamar. Porque eles estão fazendo muito por nós. Deles tomar um tempo pra vir aqui e além de, na casa deles, eles preparar a palavra, esperar, ensaiar, fazer tudo, eles estão tomando um tempo em que eles poderiam estar fazendo outras coisas. Mas não, eles estão se preocupando pra quando eles virem aqui, eles fazerem certo e fazerem o que Deus está mandando. Às vezes eles perdem muitas horas fazendo uma coisa que nem é. Deus falou pra eles. Por que ele tem que falar pra gente? Porque o pastor tem que vir aqui e falar: vocês têm que fazer aquilo, 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 porque Deus mandou. Ele não tem. Ele tá vindo aqui por livre e espontânea vontade. Porque se Deus falou com ele, ele não precisa vir aqui. Ele já sabe o que ele quer, o que Deus falou, ele vai obedecer. Mas ele não tem que vir aqui e falar. Ele não tem aqui pra ensinar a gente também. Ele pode ficar lá na casa dele, eu só não posso fazer aquilo, 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 porque Deus não quer. Mas ele não precisa vir. Ele tá vindo por espontânea vontade. Agora, será que a gente tem sido uma pessoa que realmente agradece? A gente tem realmente sido uma pessoa que faz os mandamentos de Deus? A gente tem sido exemplos para as pessoas lá de fora? Com essa passagem aqui de Lucas, dos 10 homens leprosos, quando eu li a primeira vez, eu não estava entendendo. Não que era hoje, mas faz um tempo já. Quando eu li, eu falei: nossa, mas o que tem ele ser samaritano? Por que a Bíblia citou que ele era samaritano? E quando eu fui procurar, e depois eu descobri que judeus não falavam com samaritano, eu achei essa passagem um exemplo para minha vida, que a gente tem que agradecer. Não importa se a gente tem a rivalidade com a pessoa ou não. Não importa se a gente gosta dela ou não. Se a gente fazer um favor para alguém e a pessoa não falar obrigada, a gente não vai querer ficar perto daquela pessoa, porque ela não falou nenhum obrigada. Ela não falou nada, só falou tchau, obrigada. A gente tem que ter mais que isso pra gente se sentir confortável de ajudar a pessoa de novo. Até porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa ingrata, uma pessoa que não liga pro sentimento dos outros, uma pessoa que não é grata, uma pessoa que não agradece o que você faz por ela. E a gente não pode ser também uma pessoa que tem o necessário. Por exemplo, eu na minha casa, eu tenho minha cama, eu tenho minhas roupas, eu tenho o alimento de cada dia, tenho minha família. E por que eu queria? Esse é o necessário de uma vida. Eu tenho Deus, eu tenho tudo que eu preciso para minha vida. Então por que eu quero pedir mais? Se a gente tem o necessário, por que a gente precisa pedir mais? A gente tem que ser um coração grato, que aproveita o que tem e que já se alegra com o que a gente tem. A gente não precisa de mais. Isso são coisas fúteis. São coisas que a gente não precisa. Coisas que são desnecessárias, que a gente não precisa para nossa vida. Não vai evoluir a gente na nossa inteligência, não vai evoluir a gente com a nossa relação em Deus, com os amigos, com a família, não vai fazer nada. Tá lá só para entretenimento. Só tá lá para tomar o seu tempo de fazer uma coisa mais importante. A gente tem que agradecer às vezes, porque muitas das vezes a gente acha que não precisa. Eu perdi, não preciso agradecer. Pra que agradecer por isso? Por que eu perdi? A gente tem que agradecer. Eu quero uma bicicleta, um exemplo. E se eu pegasse essa bicicleta, mais tarde eu ia querer fugir de casa.
Deus não vai me dar, porque Ele sabe o meu futuro. Ele não vai me dar essa bicicleta se for para mim fugir de casa. Então, a gente tem que agradecer a Deus por isso. A gente tem que agradecer a Deus por, às vezes, Ele dá um não pra gente, mas a gente tem que agradecer. É o mesmo que, por exemplo, você fica de castigo. Fica de castigo perto do celular. A gente tem que agradecer porque a gente fez errado. E sempre que a gente faz algo errado, a gente tem as consequências. A gente tem que arcar com as coisas que vem pra... Ai. A gente tem que agradecer por ter se livrado de uma coisa que vai prejudicar a sua vida. Ai, calma. Então, hoje eu queria trazer sobre agradecer. Agradecer a Deus. A gente agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Às vezes, a gente nem lembra. Às vezes a gente esquece. Esquece de Deus, esquece dos nossos deveres, das nossas necessidades. A gente esquece de tudo. A gente esquece de tudo. Mas a gente tem que agradecer. Porque Deus, a gente pode se esquecer de Deus, mas Deus não vai se esquecer da gente. E a gente tem que ser grato por isso. Porque Deus, Ele não faz que nem humanos. Ele faz mais. A gente pode errar, a gente pode aprontar, pode fazer o que quiser, pode largar dele, pode esquecer dele, falar que não gosta dele. Deus não vai parar de gostar da gente por causa disso. Isso é um grande motivo pra gente agradecer. E se não faltam motivos, hoje você pode ajoelhar na esquina e orar. Você pode fazer isso. Tem outros países que a gente não pode. Por quê? Porque senão se estiverem fazendo isso, vão te matar. E a gente tem que agradecer por a gente poder fazer isso. Por a gente estar aqui hoje, sem medo nenhum. Ninguém vai castigar a gente por a gente estar aqui. E não são só esses os motivos, existem muitos e muitos, milhares, infinitos motivos pra gente agradecer. E nunca vai faltar algum. Então, a gente tem que ser um humano grato, com o coração quebrantado, com o coração humilde. A gente tem que agradecer. Agradecer. Às vezes a gente pode achar, nossa, falar um obrigado não vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Mas às vezes pode mudar a vida todinha dela. Ela pode estar isolada, nossa. Eu tirei a oferta hoje e ninguém disse um obrigada por eu ter ajudado. A pessoa pode nunca mais tirar porque não disseram obrigado pra ela. A pessoa pode te ajudar a organizar as cadeiras. E você não agradecer a ela, ela vai ficar triste por isso. Porque ela tomou um momento do tempo dela pra te ajudar e você não agradeceu. A gente é muito falho. Todos nós somos. Não tem como. E sobre agradecimento é uma coisa que a gente erra. E que a gente erra muito. Tenho certeza que não é só comigo isso. Que com vocês também. Que muitas das vezes a gente esquece. Simplesmente esquece. Não é nem por mal, a gente esquece porque esqueceu. Não agradece. E isso pode deixar uma pessoa muito mal. Pode deixar a pessoa magoada. Eu não imagino o que deve dar, mas eu tenho certeza que a pessoa vai ficar triste por isso. A gente, de uma porcentagem de 100 pessoas, umas 2 devem agradecer. Ou 50, ou pode ser mais. Mas eu tenho certeza que 1% da população inteira não agradece por alguma coisa. Esquece. Não liga. E, em principal, quando a gente esquece, às vezes é porque a gente não acha importante agradecer pra alguém. Pra nós, pode não fazer efeito nenhum. A pessoa não precisa agradecer pra mim. Não precisa falar um obrigado por eu ter tirado a oferta. Pra mim não vai mudar nada. Mas a gente tem que pensar não só na gente, e pensar nos outros. O que pra mim não pode acontecer nada, pra outra pode fazer uma grande diferença. Uma diferença bem grande. E
E a gente tem que saber, tem que ter essa noção. A gente não pode ser orgulhoso. A gente tem que ser uma pessoa grata. Jesus, quando esteve na Terra, eu tenho certeza que ele nunca negou um obrigada. Tenho certeza que quando as pessoas ajudaram ele não negou um obrigado. E como Jesus, a gente tem que seguir o exemplo dele. E se a gente quer seguir Jesus, um dos passos é a gente ser grato. É a gente agradecer a Deus. Pode ir, o grupo de louvor pode subir aqui. Aqui na Bíblia pode ter muitos mais exemplos, mas eu quis trazer uns que pra mim é principal. Parábola. A história dos 10 leprosos e a história do povo de Israel. Como exemplo, eu não achei muitos, mas eu tenho certeza que tenha mais. Jesus pode ser um grande que a gente pode considerar. Ele foi o maior exemplo das nossas vidas. A gente tem que ser igual a Jesus. Mas a gente nunca vai ser, porque se a gente já pecou uma vez, a gente não vai ser igual a Jesus. Jesus não pecou nenhuma. E a gente já pecou uma. Mas num lado de a gente agradecer, alguém pode ficar triste. Eu tenho certeza. Eu já falei disso. Eu não sei porque eu tô repetindo. Um outro exemplo pode ser um mínimo que a gente pode estar reclamando. Vamos supor que na minha casa não tenha Nescau, só tenha Toddy. Eu quero tomar leite com Nescau hoje. Eu quero porque quero. Mas na minha casa tem Toddy. Eu não vou lá no mercado sair do meu conforto para ir lá comprar uma coisa que eu já tenho na minha casa. Isso é uma coisa desnecessária. E a gente tem que ser grato. Muito grato mesmo. Porque Jesus fez uma coisa que ninguém mais faria. Ninguém vai fazer. Eu não sei se nas suas orações vocês agradecem. Mas nas minhas, eu faço o seguinte. Eu peço perdão pelos meus pecados. E depois que eu faço isso, eu agradeço por tudo. E depois eu peço. Eu não sei, pra mim faz um sentido da gente agradecer antes de pedir. Porque muitas vezes que a gente não agradece, a gente só pede. E depois a pessoa vai falar o seguinte pra você. Mas você só quer pedir, você não vai agradecer não, porque que eu fiz isso, isso, aquilo e isso por você hoje? Aí depois a gente vai pedir e depois vai agradecer. A pessoa vai ficar, nossa, então ela só vai pedir, toda vez que ela vem falar comigo, ela só vai pedir, pedir, pedir. Ela não vai vir pra agradecer. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. Essa palavra foi aqui que Deus colocou no meu coração faz um bom tempo. E eu agradeço a oportunidade. A Deus, se não é a salvação, né? Se não é a morte dele na cruz do Calvário por nós, que se nós somos algo hoje, se fazemos alguma coisa, é porque um dia ele se entregou, derramou o seu sangue naquela cruz para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Então, eu queria tocar um louvor que fala sobre a graça, esse favor imerecido que foi derramado sobre as nossas vidas, amém? Amém. Não me gloriarei
ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a tua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que essa bondade não tem fim. Jesus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. E eu sei que a sua graça é pra mim. Jesus, eu sei que essa bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. A palavra aí falou nossos corações, amém? Vai agradecer, devemos agradecer mais. A gente reclama demais mesmo, não é? A gente, em vez de agradecer. Nós queremos agradecer agora. Vou chamar aqui a Alice e a Alícia, a dupla. Alice e Alícia. Laura, vem aqui um pouquinho, a Clara, a Laura. A gente quer agradecer vocês pelo tempo que vocês tiveram durante essa semana se preparando esse culto pra gente, essa palavra. Pode entregar para elas, meninas. Fala para elas, obrigada. Obrigada, viu, meninas? Deus abençoe vocês, viu? Foi uma bênção, vai continuar sendo, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe vocês.
Som. Vamos agradecer ao Senhor, que essa palavra foi de agradecimento, que nós venhamos realmente guardar isso no nosso coração, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Como Ele falou aqui, né, antes dele cantar o louvor, eu acho que o maior motivo da gente agradecer a Deus é pela graça, é pela salvação que Ele nos permitiu ter. Se não fosse por Ele, quem seria nós? A gente estaria perdido, né? A gente estava na lama. Jesus nos tirou da lama e nos trouxe para a luz, nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua presença. Nós temos que ser extremamente gratos a Ele por tudo que Ele faz por nós. Então que nesse momento nós venhamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse culto abençoado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada vida que está aqui, Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Pai, trabalhar essa palavra no coração de cada pessoa, Senhor. Venha continuar falando com ele, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos realmente, Pai, ter esse espírito de agradecimento na nossa vida, Jesus. Que nós venhamos ser mais gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Principalmente, Pai, pela salvação, Jesus. Nós temos que ser extremamente gratos, Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós, Jesus. Oh, Senhor, muito obrigada por esse culto, pelo louvor abençoado, Pai. Obrigada por cada vida que está aqui, Jesus. Senhor, que o Senhor nos venha levar em segurança de volta para casa, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar, Pai, de todo mal, Senhor. Que a gente venha continuar nessa semana que está para começar também. Continuar buscando ao Senhor, Pai. Que venha ser uma semana abençoada, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.